Fala pessoal, beleza? Bom, essa aqui é a minha primeira aula de língua portuguesa, certo? E nesta aula aqui eu vou mostrar a vocês a diferença entre análise morfológica e análise sintática. Por quê? Porque antes de adentrar no assunto, né, de morfologia, o que é classe de palavras, substantivo, verbo, advérbio, artigo, precisamos saber antes uma diferençazinha bem simples do que é análise morfológica e análise sintática, para você não confundir os termos, entendeu? Então, primeiramente, vamos começar aqui com análise morfológica. Análise morfológica. Na análise morfológica, você vai pegar cada termozinho de uma oração e vai dizer qual é a classe de palavra daquele determinado termo. Por exemplo, deixa eu botar uma frasezinha aqui, ó. O Carlos, só ajeitar aqui, que nome de pessoas é um substantivo próprio, então tem que ser em letra maiúscula. O Carlos comeu o bolo. Eu vou usar essa frasezinha aqui para fazer tanto a análise morfológica quanto a análise sintática. Aí você vai entender a diferença entre essas análises. Bom, na análise morfológica, como eu falei, você vai dizer as classes de palavras. Se é substantivo, se é verbo, entendeu? Se é artigo, classes, palavras. Então, vamos fazer então uma análise morfológica dessa oração aqui, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu dar aqui uma aproximação. Bom, o Carlos comeu o bolo. Você vai passar por cada termo desse daqui e vai classificá-lo. Isso é análise morfológica. Vamos lá, ó. O O. Esse O aqui, ele é um artigo. Pronto, classifiquei a letra O. Carlos é substantivo. Comeu é o verbo comer. Então, isso aqui é um verbo. Esse O, novamente, é um artigo. E bolo é outro substantivo. Pronto. Terminei a análise morfológica dessa oração. Isso é análise morfológica, porque na morfologia você vai estudar as classes de palavras, entendeu? Então é por isso que o nome é análise morfológica. Você vai passar por cada termo e dizer qual a classificação daquela palavra. E agora vamos ver a análise sintática. Deixa eu botar aqui embaixo. Análise sintática. Análise sintática. Bom, na análise sintática, deixa eu escrever outra cor. Na análise sintática, você não vai mais dizer quais são as classes de palavras. Você vai agora dizer, identificar qual a função que aquela determinada palavra está exercendo dentro daquele contexto, dentro daquela oração. Então aqui nós não podemos começar aqui pelo comecinho, certo? Numa análise sintática, nós sempre começamos pelo verbo. Devemos identificar o verbo. No caso, o nosso verbo é aqui, o verbo comer. Então ele é o verbo. Agora nós devemos identificar o sujeito da oração. Isso é análise sintática. Dizer que é sujeito, que é objeto direto, adjunta nominal, entendeu? Predicado, se é um predicado verbal, se é um predicado nominal. Isso é análise sintática. Então, primeiro passo, eu não quero que você se preocupe com isso agora. Não estou entendendo nada, certo?
Só quero que você saiba que há uma diferença entre análise morfológica e análise sintática. Porque quando alguém, eu vou resolver uma questão, e a questão fala assim, a palavra tal exerce uma função, falou em função, retoma a sintaxe. Falou em classificação, retoma a morfologia. A questão fala, sintaticamente, qual a função que exerce? Aí você não pode dizer que é artigo, substantivo, não. Já vai estar errado. Artigo, substantivo, verbo, essas coisas se enquadram dentro da morfologia. Então, análise sintática está envolvida com a função. Deixa eu anotar aqui. Função. E a nossa morfologia com a classificação. Classificação. Pronto. Então agora eu vou analisar sintaticamente essa mesma frase, essa mesma oração, a qual eu analisei morfologicamente. Vou mudar aqui a cor, botar um laranja. Ó, como eu já falei para vocês, encontre primeiro o verbo. O verbo é o verbo comer. Quando você encontra o verbo, você vai procurar o sujeito. Como eu encontro o sujeito? Você vai pegar esse verbo e perguntar. Você vai fazer uma perguntinha a ele. Quem ou o que? Quem ou o que? Ó, por exemplo, o Carlos comeu o bolo. Eu vou perguntar aqui quem, certo? Não é o que. Porque quem, Carlos é uma pessoa, né? Então, o Carlos comeu o bolo. Aí você pergunta, quem comeu o bolo? É uma pergunta. Automaticamente a sua pergunta vai ser respondida. Quem comeu o bolo? Ó, o Carlos, certo? Então, o Carlos, ele é o nosso sujeito. Então, Carlos é o sujeito da nossa oração. Pronto. Achamos o sujeito, achamos o verbo, depois achamos o sujeito. Agora vamos achar os complementos do verbo, certo? No caso aqui, esse verbo aqui é classificado como um verbo transitivo direto. Por quê? Porque quem come, come algo ou come alguma coisa, certo? Aí novamente você faz uma pergunta. O Carlos comeu o quê? Esse o quê, esse o quê aqui, ele vai lhe dar a resposta, que no caso é o bolo. Então, esse o bolo é chamado de complemento verbal, complemento verbal direto, ou então objeto direto, como é muito comum ser falado. É o nosso objeto direto. Pronto. Terminei a análise sintática dessa pequena oração. Só uma observação. Quando você faz tanto uma análise sintática quanto uma morfológica, você pode fazer tanto uma análise macroscópica, que é pegando, fazendo a análise mais superficial, ou uma análise microscópica, quando você vai adentrar os termos e analisar. Por exemplo, perceba que o Carlos, o artigo mais o Carlos que é um substantivo, os dois juntos formam o nosso sujeito, certo? Porém, se você adentrar dentro do sujeito, você vai encontrar o artigo e o substantivo. Então, você consegue fazer uma análise sintática dentro do sujeito, uma análise microscópica dentro dos termos. Então, sintaticamente, o artigo ele exerce a função de adjunto adnominal. E Carlos, ele é o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito, ele vai ser um substantivo, um pronome ou uma expressão substantivada. É o termo mais importante dentro do sujeito. É o núcleo. Então, Carlos é o núcleo do sujeito. E agora vamos para aqui para o nosso objeto direto. Da mesma forma,
esse O, ele é o nosso adjunto, adnominal, e bolo, ele é o núcleo do objeto direto, Pronto. Acabei de fazer uma análise completa. Só esqueci de uma coisa. Ó, nós temos dentro de uma oração o predicado. Sempre haverá um predicado. Nesse caso aqui, o predicado vai ser tudo aquilo que não for sujeito. Achou o sujeito? Automaticamente você encontra o predicado. O predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Quem é o sujeito aqui dessa oração? É o Carlos. Então você faz um tracinho aqui no meio, você separa. Separei, ó. Separei. Beleza? Então, tudo daqui para lá é chamado de predicado. Você chama de predicado. Aí lá na frente você vai aprender o que é os tipos de predicado. Se o predicado é verbal, se o predicado é nominal, ou se é predicado verbo nominal. Então aqui por enquanto ficamos apenas com predicado. É só você lembrar. Predicado é tudo aquilo que não é sujeito. E o que é predicado? Predicado é uma ação ou uma característica do sujeito. Entendeu? Então, isso aqui foi nossa aulazinha, só para esclarecer a cabeça de vocês quanto à diferença de análise morfológica e análise sintática. Recapitulando, análise morfológica, você vai classificar as palavras dentro de uma oração. E análise sintática, você vai dar a função. Você vai dizer qual a função dos termos, qual a função que aqueles termos estão exercendo dentro daquela oração, beleza?